Vamos ficar em pé em reverência à palavra. Vamos abrir em Isaías também, 55. Isaías 55, a partir do versículo 8. Amém? Está escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isto será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra, por esse tempo precioso, Pai. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra nesta manhã. Espírito Santo, ministra sobre nós aquilo que o Senhor já tem preparado para nos abençoar nesta manhã. Nós recebemos a tua palavra e recebemos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nos abençoar nesta manhã. Fala conosco, Senhor, usa a minha vida, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Deus diz aqui: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Amém? Muitas vezes a gente quer entender as coisas de Deus e quer compreender o que Deus está fazendo. Nós somos racionais e nós queremos que tudo tenha uma explicação que faça sentido. Mas Deus diz que os seus pensamentos, os pensamentos de Deus, não são os nossos pensamentos. E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê muitas coisas na Bíblia que não tem sentido do ponto de vista humano, não tem lógica humana, mas tem a lógica de Deus, tem o trabalhar de Deus, em coisas que nós não compreendemos, que nós não entendemos. A ressurreição de Lázaro é uma dessas. Antes que Lázaro morresse, as irmãs mandaram chamar Jesus, mas diz a Bíblia que Jesus não foi imediatamente. Ele permaneceu no lugar que estava. E quando Jesus está ali, de repente ele diz para os seus discípulos: olha, nós vamos lá, porque Lázaro dorme. Os discípulos não entenderam, mas Jesus esperou até que Lázaro morresse para então ir para lá. As irmãs de Lázaro, quando se encontraram com Jesus, disseram: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Lázaro morreu, foi sepultado. Quando Jesus chega lá, já faz 4 dias que Lázaro está sepultado. Mais uma vez, Jesus pergunta onde o enterraram, e elas levam ele até aquela sepultura. Diferente de hoje, era uma caverna, tinha uma pedra tampando aquela caverna, aquela gruta. Jesus diz: tira a pedra. As irmãs então disseram: olha, já cheira mal, Senhor, já é de 4 dias. E Jesus diz: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? E Jesus ressuscitou a Lázaro. Se a gente for olhar, por que Deus permitiu, por que Jesus permitiu que as irmãs de Lázaro passassem pelo luto, pela dor de perder Lázaro? Não era mais fácil Jesus não permitir que Lázaro morresse? Isso são os nossos pensamentos. Esses são os nossos caminhos. Mas os pensamentos e os caminhos de Deus não são os nossos.
Os discípulos olharam para o homem cego desde nascença e perguntaram: quem pecou, ele ou seus pais? Jesus disse: nem ele, nem seus pais. Mas ele nasceu assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas nós temos que confiar no Senhor. A fé, isso é a confiança total e plena no Senhor. Mesmo que eu não esteja entendendo, mesmo que não esteja fazendo sentido nenhum, eu confio no Senhor. Aleluia! Eu confio em Deus, eu sei, ó Deus, que eu sirvo, eu sei que Deus é bom, eu sei que a sua misericórdia e a sua graça duram para sempre, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus não é mau, que Deus não quer me ver sofrendo, mas muitas vezes Ele vai permitir situações, porque Ele tem algo melhor para a minha vida. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, o Senhor diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Que pensamentos são esses? E ele diz: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O pensamento de Deus para nós é o pensamento de paz e não de mal. Por mais que a gente esteja passando por um momento difícil, que Ele vai permitir, porque quem permite todo o sofrimento na vida de Jó? Deus. Deus permitiu o sofrimento na vida de Jó. Mas Deus não permitiu que aquilo destruísse a vida de Jó. E Deus tinha algo para fazer na vida de Jó, para ficar como testemunho para nós. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver isso. O Senhor vai trabalhar de maneira gloriosa e de maneira sobrenatural. Uma das coisas que a gente olha para a Bíblia também e parece assim, que não tem sentido, é quando José é vendido pelos seus irmãos. Eles pegam a capa de José, matam um cabrito, sujam o sangue do cabrito, aquela capa, entregam para o seu pai e dizem: olha, nós achamos isso aqui no campo. Eles mentem para o pai. Jacó então olha para aquela capa e chora: ó, meu filho foi morto, foi despedaçado por um animal, e ele vai passar anos vivendo o luto de um filho que estava vivo. Por que Deus permitiu isso? Irmão, a gente não entende. Se eu falar para os irmãos, eu entendo, eu não entendo. Se eu falar para os irmãos, tem uma lógica, não tem uma lógica. Mas Deus permitiu. E Deus levou José, e Deus trabalha na vida de José. Quando Jacó ouve que José está vivo, diz a palavra do Senhor, e Jacó reviveu. Aleluia! Reviveu, disse: basta, meu filho está vivo, eu vou me encontrar com ele. Deus permitiu tudo aquilo, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, em tudo Deus tem um propósito de bênção. Propósito maior do que nós podemos pensar, imaginar ou enxergar. Deus está trabalhando na nossa vida. O nosso problema é que nós queremos muitas vezes impor a nossa vontade para Deus. Queremos que Deus pense do jeito que a gente pensa, queremos que Deus ande nos nossos caminhos. Deus não vai andar nos nossos caminhos. Deus não vai pensar como a gente pensa. Ele é muito maior, aleluia. Ele é muito mais alto, aleluia. Deus não vai se rebaixar e Deus não vai se submeter à nossa vontade. Amém? Ele diz aqui no versículo 9: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você lê o livro de Jó, Jó passa todo o tempo, ele quer uma explicação de Deus, ele quer entender por que ele está passando por aquilo, ele quer entender. Deus não responde para ele. Deus não responde para ele. Por que Deus não responde para ele? Porque quem somos nós para entender? A palavra de Deus diz do Senhor: quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que depois possa receber? Nós não podemos entender os pensamentos do Senhor, mas nós temos que confiar. Porque lá no Salmo 18, o versículo 30, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. O caminho de Deus é perfeito.
O caminho de Deus é perfeito. Jó reconhece isso. Lá no finalzinho, capítulo 41, ele vai dizer para Deus: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Senhor, eu sei que tudo tu podes, tu és perfeito em todos os teus caminhos. Por mais que ele tenha passado por todo aquele sofrimento, irmãos, o que Jó passou, misericórdia, perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, perdeu a saúde, perdeu tudo. A gente fala que Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu uma coisa que é fundamental: a fé e a comunhão com Deus. Nunca a gente pode perder a fé, nunca a gente pode perder a nossa comunhão com Deus, porque as coisas materiais foram e Deus trouxe de volta, mas a fé foi o meio pelo qual Deus usou para restaurar a vida de Jó. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como a irmã Cida falou, está aqui falando para os médicos, né? Estou bem. Estou no paliativo, mas vou sair do paliativo. A gente não pode perder a fé, irmão. Não importa as circunstâncias à nossa volta, porque Deus muda as circunstâncias. Não importa o diagnóstico, porque Deus muda diagnóstico. Não importa o que está acontecendo, porque Deus muda todas as coisas. Deus tem poder de mudar, irmão. Deus transforma qualquer situação. Lázaro está morto, mas no instante seguinte, Lázaro está vivo. A viúva de Naim está saindo em cortejo da cidade, mas quando ela volta em festa, aleluia, porque Jesus ressuscitou o seu filho, aleluia. Deus pode mudar todas as coisas, irmãos. Então o caminho dele é perfeito. Ele é perfeito em tudo que ele faz, aleluia. A gente não entende, mas a gente não precisa entender. Muitas vezes a gente não consegue ver lógica no que Deus está fazendo, mas a gente não precisa ver lógica no que Deus está fazendo, a gente só precisa crer e confiar. A palavra do Senhor é escudo, é provado, é escudo, irmão. Onde você vai se refugiar? Na palavra de Deus. Onde é que nós vamos nos esconder? Na palavra de Deus. Escudo não é aquilo que nos protege? Não é aquilo que nos esconde do perigo? A palavra de Deus é escudo, irmão, para você. Eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou olhando para a situação, eu estou triste. Onde que eu vou procurar me esconder? Na palavra de Deus. É na palavra de Deus que eu tenho que procurar me esconder. Quando eu estou triste, quando eu estou angustiado, quando eu estou agoniado, quando eu olho para as circunstâncias e não estou vendo nada, parece que está tudo difícil, parece que está tudo ruim, parece que não tem mais saída. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Tem momentos que a gente está igual a ele, a gente olha para um lado e para o outro, não vê saída, não vê solução, mas ele diz: o meu socorro vem do Senhor, é do alto que vem o nosso socorro, é de Deus que vem o nosso socorro. E Deus vai falar conosco através da sua palavra. Essa palavra é poderosa, aleluia. Ele diz aqui, irmãos, aleluia, que nós precisamos deixar o Senhor nos guiar, precisamos deixar o Senhor nos conduzir, amém? Vamos andar no caminho que o Senhor tem para nós, vamos seguir na direção que Deus tem para nós. Vamos deixar Deus agir na nossa vida com liberdade. Porque olha o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Mas eu vou deixar Deus agir na minha vida? O que Deus vai fazer na minha vida? O que Deus quer fazer na sua vida, irmão? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Tem pessoa que tem medo da vontade de Deus, como se Deus fosse mau. Nós não podemos ter medo da vontade de Deus, porque olha como que é a vontade de Deus. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não deixe o mundo te influenciar. O mundo olha para nós e diz: não, isso aqui não é bom. O que é bom para mim é o que Deus tem para mim, amém? O que Deus tem para mim é bom, porque eu quero viver a vontade de Deus. O mundo vai me colocar fora da vontade de Deus, mas a palavra de Deus vai me colocar no centro da vontade de Deus. Por isso eu tenho que andar em obediência à palavra do Senhor. Esse caminho é perfeito. Não deixa o mundo te influenciar, mas transforma a sua mente, transforma o seu entendimento pela palavra de Deus.
Não vai andar pelo que o mundo está dizendo, não vai seguir aquilo que o mundo está seguindo. Transforma a sua vida pela palavra de Deus. Por quê? Aí você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Deus tem para você, irmão. O que Deus tem para mim, pastor? O que será que Deus tem para mim? Porque quando a gente está no momento da luta, da tribulação, a gente não consegue ver. O que Deus tem para mim no meio dessa luta? O que Deus tem para mim no meio dessa prova? O que Deus tem por mim no meio dessa tribulação, no meio desse vale? Deus tem algo bom, perfeito e agradável. Porque Davi disse, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É porque Deus está comigo. Está difícil, mas Deus está comigo. Estou chorando, mas Deus está comigo. Estou sofrendo, mas Deus está comigo. Aleluia! Ele diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Davi está dizendo, olha, eu passei por um momento entre a vida e a morte, mas o Senhor estava comigo. Eu não estava sozinho naquele vale. Eu não estava sozinho naquela tribulação. Eu não estava sozinho naquilo que eu pensei que ia acabar comigo. Porque, irmãos, situações que a gente pensa que aquilo vai acabar com a gente. A gente pensa, não tem mais saída, mas Deus é aquele que tem poder, aleluia, de colocar o Golias por terra, o leão por terra, o urso por terra, os filisteus por terra, os amonitas, os moabitas, os sírios, e aí quantos inimigos? Mas o Senhor colocou por terra. O Senhor é quem coloca por terra, aleluia. E Deus quer que nós experimentemos, aleluia, a boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Por isso que Jó foi capaz de entender e dizer, Senhor, bem sei que os teus planos, aleluia, ninguém pode frustrar os teus planos. Tudo tu podes, Senhor. Não tem nada difícil, não tem nada impossível para o Senhor. No momento parece que acabou tudo, no momento seguinte Deus pode ressuscitar. Tira a pedra, aleluia. Porque Jesus parou o enterro, irmão. O enterro estava saindo de Naim, estava o cortejo. Jesus parou o enterro. Jesus olhou para a viúva e disse, não chores. Quem é que olhou para aquilo e entendeu? Dizer, como que ele vai dizer para a viúva não chorar pelo seu filho? Jesus não estava repreendendo ela não, irmão. Jesus estava apenas querendo consolar aquela mulher, aleluia. Porque no momento seguinte ele chama o menino levanta e ele entrega ele vivo para ela. Então, quando Deus fala com a gente, Deus sabe o que Ele está falando, aleluia. Deus não joga a palavra no vento, não. Vamos voltar lá para Isaías, olha o que Ele diz da sua palavra. Deus não brinca com a sua palavra. Versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra de Deus gera vida, irmão. Deus está dizendo isso, a palavra que sai da minha boca, ela não volta vazia. Pega um deserto e começa a colocar água lá, o que vai acontecer com o deserto? Ele vai florescer, irmão. Vai começar, você olha, não tem nada ali, é só areia, Começa a jogar água na areia para você ver se não nasce. Por quê? Porque a palavra de Deus, aleluia, ela é assim, aleluia, ela não volta vazia, ela gera vida, aleluia. A palavra que Deus libera sobre nós gera vida em nós, aleluia. Deus é um Deus que tem compromisso com a sua palavra. Assim é a palavra que sai da minha boca. Irmãos, às vezes a gente fica preocupado, eu vou dizer como pastor, às vezes Deus libera uma palavra, você libera uma palavra, e o inimigo fica lá, ó, você falou isso aí, mas se não acontecer? O inimigo é sujo, irmão. Mas eu aprendi como anular o inimigo. A palavra não é minha, é de Deus. Quem tem que garantir que ela se cumpra não sou eu, é Deus. Quem está empenhado em fazer com que essa palavra se torne realidade, é Deus, não sou eu, irmão.
Por isso, irmão, eu tenho segurança para pregar a palavra de Deus, eu tenho segurança para mostrar para você aquilo que está na Bíblia. Quando alguém vem falar alguma coisa comigo, eu vou orar e Deus me dá uma palavra, eu abro a Bíblia, eu tenho segurança para falar, porque o compromisso em cumprir aquela palavra está com Deus, não está comigo. Eu tenho segurança para falar, porque eu sei que Deus é fiel, aleluia. Deus está dizendo, a palavra não vai voltar vazia, não. A palavra que eu liberar, ela vai cumprir exatamente o que eu falei, aleluia. Vai acontecer exatamente do jeito que eu falei. Nós somos provados, irmão. Teve situações que a irmã Daniela, o pastor médico falou, irmã, vamos lembrar da palavra, vamos ficar firmes na palavra. Porque nós somos provados, irmão. Que Deus falou, não muda, não anula, ninguém anula o que Deus falou. Deus liberou uma palavra, amém, vamos ficar firmes na palavra. É difícil, irmão, é difícil. Nosso coração, muitas vezes, fica ali, mas Deus não mente. Mas Deus é fiel, aleluia, oh, glória a Deus. E a palavra do Senhor e as suas promessas, aleluia, elas podem parecer impossíveis, mas com certeza elas vão se cumprir. Pode parecer impossível, mas vai se cumprir. Jesus está ali, diante do túmulo de Lázaro, e Jesus diz para Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ela disse, eu creio. Eu sei, oh glória a Deus, aleluia. Mas quando Jesus falou, tira a pedra, aí que ela foi provada na fé dela. Não, tira a pedra não, Senhor. Está cheirando mal, faz 4 dias. Nós precisamos entender isso. Deus vai liberar a sua palavra, mas nós vamos ser testados na nossa fé. Deus libera a palavra, mas logo vem a prova. Ah, mas Deus não falou? Falou. Então, tira a pedra. Jesus disse para ela, olhou para ela e falou, Marta, eu não acabei de te falar. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ah, ele vai ressuscitar lá no último dia. Jesus disse, eu sou a ressurreição. A ressurreição não está lá longe. O milagre não está lá longe. Jesus está dizendo, eu sou o milagre, eu sou a resposta. Às vezes a gente pensa que está lá longe, que está tão distante de nós o milagre, está tão distante de nós a solução. Jesus disse, eu sou a resposta. Eu sou o milagre, eu sou a solução. E onde que Jesus está, irmão? Onde é que Jesus está nesse momento na tua vida? Aonde que Ele está, irmão? Dentro de você. Porque disse, aquele que crê em mim, eu e o Pai, viremos para Ele e faremos nele morada. Ele não está mentindo. Ele está dentro de nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito Santo habita em vós? Olha o que Deus está falando. Ele está fazendo morada aqui dentro. É que nós, muitas vezes, deixamos Jesus trancado lá num quartinho. Não ouvimos a sua voz, não prestamos atenção naquilo que Ele fala. Nós estamos igual ao Marta. Ah, Senhor, amém, eu creio. Quando Ele pede para deixar para trabalhar, a gente, não. Pode deixar que eu cuido dessa situação. Isso aqui eu vou resolver, isso aqui eu vou fazer. Irmão, nós não podemos fazer isso. Porque Jesus não está na nossa vida como espectador. Não é para a gente carregar Jesus como se Ele fosse um pingente, pregado numa correntinha, que eu não me importo com Ele, que eu não preciso falar com Ele, que eu não preciso pedir para Ele me guiar, para Ele me dirigir. Não, Ele está conosco, aleluia, para nos guiar, para nos dirigir, para falar conosco, para nos fortalecer. Ele está conosco porque Ele diz, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. No momento que você mais precisar, eu vou manifestar o meu poder e a minha glória, e eu vou mudar a situação. Ele tem todo o poder. Quando aqueles jovens foram lançados na fornalha de fogo ardente, onde é que estava Jesus? Onde é que estava Deus? Junto com eles. Porque se não tivesse, irmão, eles tinham morrido na hora. Os soldados morreram antes. Ali nem entraram na fornalha e já morreram queimados. Os soldados que levaram eles morreram queimados. E eles que foram lançados lá dentro? Se não fosse Deus, se Deus não estivesse com eles, o mesmo destino seria o deles. Por isso a gente entende que diz o salmista,
Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Isaías, se não for o Senhor na tua vida, irmão, se não for o Senhor na minha vida, se não for a presença de Deus em nós para nos guardar, para nos proteger, onde nós estaríamos agora, irmão? O que seria de nós nesse momento? Se nós estamos aqui é porque Deus está manifestando o seu poder e a sua glória em nós. É que muitas vezes a gente só quer, meus irmãos, que Deus faça aquilo que a gente quer para a gente reconhecer que Ele é Deus. Não. Eu tenho que reconhecer em tudo que Ele é Deus. Levantei hoje da minha cama, obrigado, Senhor, glória a Deus. Quantos não podem levantar da cama, irmão? Estou na igreja hoje, quantos não podem estar na igreja? Até gostaria. Garanto para a irmã Cida ali, cada domingo ela estava ansiando poder estar aqui. Às vezes a gente quer e não pode, mas você pode. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, irmão, seja grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida. É que a gente muitas vezes despreza essas coisas. A gente despreza essas coisas. Para nós isso aí não é milagre. É milagre, irmão. É milagre, irmão. Você está aqui, você está com saúde, você está bem. É milagre de Deus, aleluia. Você está vivendo um milagre nesse momento. É que a sua mente diz para você que isso aqui é normal, que isso não é milagre. Mas é um milagre. É um milagre que você está vivendo agora, aleluia. Você vai poder sentar no almoço e comer a sua comida. É um milagre, irmão. É um milagre. Você tem a sua família, se você está junto com a sua família, é um milagre, agradeça a Deus. Isso são coisas que o dinheiro não pode comprar, mas que você tem. Eu conheci um irmão que morou mais de 20 anos nos Estados Unidos, Tavinho, e ele tinha o costume de todo domingo, depois do culto, almoço em família. E ele trabalhava para um homem americano muito rico mesmo. E esse americano falava para ele, ajudou ele lá com a papelada para ele se tornar cidadão americano, tudo. E esse americano, a maior alegria do americano é quando ele convidava o americano para almoçar junto com ele no domingo. Quando o americano sentava na mesa e via ele, a esposa e todos os seus filhos, batia no ombro dele e falava assim, você é muito mais rico que eu. Olha a sua família. Olha a sua esposa, olha os seus filhos. Eu tenho dinheiro, mas não tenho família. Olha para os teus filhos, olha para a tua família. Você é mais rico do que eu. Irmãos, Deus nos dá coisas que o dinheiro não pode comprar. A paz, a alegria, a salvação, mas muitas coisas que você desfruta no seu dia a dia. Às vezes a gente não dá valor para essas coisas. Às vezes a gente não agradece a Deus por estas coisas. Nós temos que agradecer a Deus por tudo. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Eu estou aprendendo isso, irmão. Eu estou aprendendo isso. Deus está me ensinando. Porque às vezes eu vou fazer alguma coisa e dá errado. Aí eu olho, a vontade não é de dar graça. Mas aí Deus, muitas vezes Deus fica só ali, ó. Quero ver se você vai dar graça agora. Amém, Senhor. Não estou entendendo, mas graças a Deus. Em tudo dai graças. Né? Derrubou alguma coisa, deu alguma coisa errada, dá graça a Deus, irmão. Dá graça a Deus. Não estou entendendo nada, Senhor, mas graças a Deus, glória a Deus. Era para mim estar xingando aqui, bravo, mas graças a Deus, Senhor, não estou entendendo nada, mas eu confio no Senhor. Amém? E olha o que diz aqui, encerrando esse capítulo tão maravilhoso de Isaías 55. O que Deus quer em tudo isso, nesse trabalhar que nós não entendemos, nesse agir que nós não compreendemos, nas situações que muitas vezes são difíceis quando nós estamos passando por elas, mas olha aonde Deus quer nos levar. Ele diz, porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Irmão, isso aqui não tem sentido para nós, mas vai chegar o tempo, e a palavra de Deus diz que a natureza geme, na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Você já ouviu esse versículo? Você já leu esse versículo?
A natureza geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. A natureza, meu irmão, não vê a hora de Jesus voltar e de Jesus levar a sua igreja. A natureza não vê a hora de Jesus estabelecer o seu reino aqui, dela ser restaurada, porque a palavra de Deus diz que ela também vai ser restaurada. Assim como nós vamos ser restaurados, ela vai ser restaurada. Essa natureza que está sendo degradada, que está sendo poluída, que está sendo destruída, ela vai ser restaurada. Vai haver restauração para eles também. Aí a gente entende, os montes e os outeiros vão clamar, glória a Deus, porque chegou a nossa hora também, aleluia. Chegou a hora dos filhos de Deus, então chegou a nossa hora também. Chegou a hora da igreja de Jesus, então chegou a nossa hora também, aleluia. As árvores vão bater palmas, aleluia, vão se alegrar. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno que nunca se apagará. O que glorifica a Deus, irmão? É quando nós somos abençoados. Deus tem prazer em nos ver abençoados. Deus tem prazer em operar na nossa vida, aleluia, e de dizer, ali está a irmã Cida, eu tirei ela do hospital. Eu fiz um milagre na vida dela. Todo mundo falou que ela poderia não sair, mas ela saiu. Todo mundo falou que ela poderia ter sequela, mas eu não deixei ela ter sequela nenhuma, aleluia. É nisso que Deus tem prazer. Você acha que Deus não tem prazer, irmão? Deus tem prazer, Deus tem alegria. E ver ela aqui, ó, testemunhando, glorificando a Deus. Quantas saudades a gente estava da risada da irmã aqui. Hoje ela chegou ali, eu falei, irmão, nós estava tudo murchinho aqui. Estava faltando a sua risada aqui, irmã. Estava faltando sua alegria aqui. Deus também se alegra, meu irmão. Deus também tem prazer nessas coisas. Então que nós possamos confiar nesse Deus todo-poderoso, todo maravilhoso. Você pode não estar entendendo o momento que você está vivendo. Pode ser que o momento que você está vivendo seja triste, seja difícil. E exteriormente ninguém esteja reparando, mas interiormente está difícil. Mas Deus está vendo, aleluia. Deus está vendo. E Deus tem poder de mudar. E Deus está trabalhando para mudar. E Deus está trabalhando, aleluia. A Bíblia diz, nunca se viu nem se ouviu. O próprio profeta Isaías é usado. Então muitas vezes você não vai ver nada e não vai ouvir nada. Mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Nunca se viu nem se ouviu. Muitas vezes o trabalhar de Deus é em silêncio, é no secreto. Mas Ele está trabalhando, aleluia. Mas Ele está se movendo, aleluia. Mas Ele está agindo, e Ele está fazendo com que todas as coisas juntamente cooperem para o seu bem. É para o seu bem que Deus está fazendo, aleluia. O inimigo tenta todas as coisas, aleluia. Ele tenta de todas as maneiras, mas Deus transforma a maldição em bênção. Ele tem poder de fazer isso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus.